Olá a todas, meu nome é Miri Olívia Eu sou a Karina Santos. e esse é o podcast Empreendedora na Real. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema como organizar o seu home office para ter um negócio magnético. E para esse episódio, a gente trouxe a melhor pessoa para falar sobre esse tema com vocês, que é a nossa querida convidada Natália Montanari Borges. Oi, Natália, como é que você está? Oi, eu estou muito feliz com o convite, muito obrigada. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, é sempre um prazer comunicar e ajudar as empreendedoras a tornar o seu espaço mais magnético, mesmo trabalhando em home office, né? Que tem muito esse preconceito. E é justamente esse meu objetivo, a gente desmistificar isso, que só porque a gente trabalha em home office, as pessoas ligam que a gente não é profissional. E não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que é meu maior propósito como arquiteta também e empresária. Ai, Nath, que delícia, hein? Então, já vi que esse tema de hoje, ó, vai me ajudar muito, sabe por quê? Porque, como você pode ver, eu trabalho home office, né? Então, assim, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade de trabalhar em casa, uma das primeiras coisas que eu imaginei que eu teria como dificuldade era justamente essa adaptação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como que você faz esse processo de construção do home office, para que a empreendedora, a empresária possa também se adaptar. Explica para a gente, na prática, como que funciona o seu trabalho. Nada melhor do que mostrar na prática do que contar o meu próprio relato. Eu também, com a pandemia, eu acabei saindo do meu emprego em CLT e vim trabalhar em home office, né? E assim que eu abri o meu próprio escritório. E bem no começo, eu trabalhei com o que eu tinha disponível para mim, que era uma mesa na varanda da minha casa. Nada profissional, nada profissional. Isso estava me incomodando, porque a cadeira era ruim, é aquele ambiente que é descontraído, então que eu passava os finais de semana curtindo com os meus amigos e com meus familiares, e eu tornei isso um espaço de trabalho. E o meu tic-tac não estava funcionando. Aí chegou um dia que eu falei assim, então tá bom, né? Eu sou uma arquiteta, vou ter que colocar isso em prática. Como que eu vou trabalhar aqui? Como que eu vou defender o que eu vendo? E aí eu comecei a montar, eu montei o meu primeiro, que eu chamei de primeiro home office, que foi na minha sala, foi com o que eu tinha disponível. Peguei uma mesa, e aí que eu fui entendendo como tornar ele mais magnético. Então, o que que eu fiz? Eu fui trazendo elementos que elevavam a minha energia. Então, o que eu gostava, eu tinha muita presença do verde. Eu tinha ao meu lado, no meu primeiro home office, uma parede de rolhas que eu colei uma a uma, que hoje acabou se tornando um elemento de marca meu, mas que na época eu não entendia sobre o assunto. E aí eu fui trazendo elementos que eu gostei, que me tornavam mais produtiva e assim eu fui entrando nesse universo, né, de entender o que, que funcionava para mim no home office, que eu acredito muito que depende muito de pessoas. Então, tem gente que gosta mais de vegetação, tem gente que não gosta, tem gente que prefere trabalhar com uma iluminação natural, tem gente que não prefere. Então, eu fui entendendo isso em mim. E aí, teve um belo dia que eu falei, tive uma ideia de destruir o meu home office. E tive que procurar outro lugar na minha casa. E eu falei, nossa, que interessante, eu vou trazer essa narrativa, porque muitas pessoas sofrem, tipo, onde eu vou colocar meu home office, né? Porque normalmente, às vezes, tem gente que não tem um quarto para isso, né? Um que eu chamo daí de escritório mesmo. Tem gente que não tem, então a gente vai adaptando com o que a gente tem disponível. E aí, por mais óbvio que tenha sido, eu trouxe para o escritório da minha casa que eu não gosto, teoricamente eu não gosto daqui, porque já tem uma marcenaria de 20 anos, eu não tinha liberdade de tirar essa marcenaria, e essa marcenaria não é funcional para mim, não representa quem eu sou e ela não eleva a minha energia, porque eu acredito muito que por mais que a gente trabalhe em home office, a gente tem que elevar a nossa energia, porque é muito fácil a gente desfocar a atenção. Ai, vamos lavar louça agora. Ai, vamos lavar roupa. Não. Não é porque a gente trabalha em home office que a gente tem a função dona de casa. Tem horário para tudo. É como se você saísse para trabalhar e você voltasse. A única diferença é você não pega o carro se você não quiser. Você pode pegar o carro para ir num café, conversar, mas você não é obrigada. Você está no seu espacinho. E aí
eu trouxe tudo que estava na minha sala, no meu primeiro espaço, e trouxe para esse segundo. E aí eu fui mudando, eu fui me entendendo, eu fui redescobrindo e lapidando o meu posicionamento. E aquele espaço começou a me fazer mais mal do que bem, o que antes me fazia bem. Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Não tá batendo. É como se eu tivesse sido duas pessoas diferentes, uma no digital, com o meu posicionamento, e uma no home office. E aí eu me peguei fazendo a coisa mais errada, até como arquiteta. Eu não ficava no meu espaço, eu trabalhava do sofá. E aí que eu vi a minha empresa no meu pior momento. Eu acho que foi um momento acho que mais difícil para mim, porque eu amo o que eu faço, mas eu não estava gostando de fazer o que eu faço. E eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Falei assim, então agora eu vou ter que investir no meu espaço, porque até então eu não tinha investido. Eu tinha só pegado coisas que tinham disponíveis para mim, porque eu não via vantagem e eu não via necessidade de investir no meu espaço. Investir, eu falo monetário mesmo, né? Comprar novas peças, modificar completamente. Aí eu falei, não, chegou o momento que eu vou ter que investir em mim, porque eu não tô magnética, porque o meu espaço não tá magnético, então eu não me sinto bem, eu não tinha astral, eu não tava bem comigo, é aquela sensação muito ruim. E aí eu modifiquei todo o meu espaço, e aí eu entendi o poder de você ter um espaço alinhado com você e com o que você realmente gosta. Eu revivi isso novamente, isso floresceu em mim, que ficou muito claro quando eu comecei a magnetizar as pessoas. Aí eu falei, tá bom, mas o que que eu fiz de diferente, né? Qual que foi o segredo para isso? E aí eu entendi que eu comecei a trazer elementos que eu realmente gostasse, que realmente me representasse. Eu passei de novo por um processo de autoconhecimento. Eu fui analisando os meus gostos, tudo de novo. O que que fazia sentido, o que que não fazia sentido. Eu fui alinhando daí com o meu branding em si. Eu fui trazendo essa unicidade de marca e falei, não, faz sentido eu trazer esse objeto? Não faz sentido. Ah, vai reforçar a mensagem que eu quero passar ou não vai reforçar? E quando eu vi, eu falei, então é esse o segredo da coisa, né? A gente, primeiro que ser uma marca única, tanto no seu espaço quanto no digital. E o segundo ponto é a gente tratar esse espaço como se fosse um escritório mesmo, se fosse uma sala comercial. E aí eu entendi que o meu espaço hoje, ele só tem 3 metros quadrados. 3 metros quadrados, é 3 por 1. E eu entendi que em 3 metros quadrados eu podia revolucionar o mundo. Aí eu falei assim, e as pessoas que têm crença de espaço? Elas não têm argumento, porque em 3 metros quadrados eu consegui fazer isso. Então eu fui descobrindo esses pontos, trazendo mais o lado do branding também para a arquitetura, que isso ajuda também a magnetizar esse espaço. Não, maravilha, Nath. É muito incrível a gente entender a sua trajetória de dentro, né? Porque eu já te acompanhava nas redes, eu já ouvi alguns relatos seus e eu fisgava alguns insights seus, mas é muito legal ver essa tua linha, trajetória aí de autoconhecimento. E isso eu achei um grande destaque na tua fala, porque a gente vê a arquitetura como um ramo clássico. As pessoas podem até eventualmente falar assim, não, os arquitetos eles são inspirados, né? Mas ainda é uma profissão muito clássica, porque eu vejo muito, já tive colegas que contrataram arquitetos que eram o mesmo padrão de projeto, entende? Então você vê assim o mesmo escritório para todo mundo. E vocês podem ver, esse aqui é literalmente onde eu trabalho no meu escritório, tá? Aqui dentro do meu escritório, não na minha casa. E eu tenho um quadro, né, é um quadro da minha mãe, onde ela faz uma releitura de Monet, que é um pintor que eu gosto muito. Então, eu sempre tenho ela aqui comigo. E isso é uma coisa assim que não se vê nos escritórios de advocacia, sabe? Normalmente não encaixa. E por isso que eu gostei muito da sua fala. Eu queria saber como que você vê dentro da sua profissão essa sua proposta de olhar para a pessoa que está trabalhando naquele espaço e não vir com uma ideia já pronta, uma ideia já acostumada. Como que você está vendo essa quebra de paradigma que você está gerando? Eu tenho visto que está sendo muito positivo, apesar de inovador.
Eu nunca acreditei em padrões, eu nunca gostei de trazer um modelo pronto, né? Nunca fez parte da minha premissa como arquiteta. E para mim era o básico, né? Você entender o seu cliente e traduzir isso num espaço. E não você falar assim, não, só porque você é advogada, o seu escritório tem que ser, sei lá, preto com vermelho. Você tem que, sempre me incomodou. Aí eu comecei a trazer para o meu universo, como que eu posso fazer com que o tem que não exista? Não existe isso. O cliente que vai me dar o que ele tem que ter no espaço. Então, vou dar um exemplo. No seu caso, o elemento principal é o seu quadro, porque você gosta dele, ele tem um valor simbólico. Então, você traz ele intencionalmente. E é por isso que daí o seu espaço não é igual ao do seu colega de profissão. Ele não consegue ser copiado, porque a gente estudou a sua essência, quem você é, a gente passou pelo processo de autoconhecimento. A gente trouxe você, não só a sua marca, não só a sua profissão. A gente conseguiu trazer todos esses pontos. Então, eu vejo, tem muitos até arquitetos que falam comigo, que têm visto esse movimento, mas eu acredito que ainda está bem no começo. Eu tento, né, transparecer isso para as pessoas, poder disseminar sobre essa importância. Mas como eu falei, é o começo ainda, tem muita estrada pela frente, porque eu acredito muito nesse poder da pessoa mesmo, né? Da personalidade, da história, de tudo. Nath, você acha que dentro dessa proposta nova de trabalho que eu vejo assim no seu mercado, né? Você é corajosa, mulher, e ousada, eu gosto disso. E eu queria saber assim, você percebe que, ou você tem o sentimento de que trabalhar essa nova percepção, essa nova visão, esse novo olhar junto ao seu cliente seria o seu maior desafio hoje nessa linha de trabalho que você escolheu desenvolver dentro desse ramo que você atua? Sim, com toda certeza. Porque como não é o habitual, ainda as pessoas não conhecem o novo, ainda tem um pouco de receio. Então, trazer e também desmistificar isso tem sido um desafio muito grande, mas muito grande mesmo. E aí Mas me estão conta, entendendo. como é que você faz para justamente reverter isso, né? Já que você já percebe que esse é o seu, talvez seja o seu maior, um dos maiores desafios para que você possa desenvolver esse trabalho com tanta excelência, o seu Instagram, ele já passa muito isso, né? Ele é um brinco, é enriquecedor, é gostoso de ver isso. A gente se sente atraída, a gente se sente, como você mesma fala, e eu adoro essas palavras. Duas palavras que você trouxe, assim, que eu acho que são muito fortes no seu trabalho, e eu acho que você passa isso muito bem para o seu público, que é a questão da essência e do magnetismo, né? Então, quando a gente olha para o seu perfil no Instagram, a gente se sente, de fato, magnetizada, e quando a gente vai acompanhando e vai olhando os posts, os conteúdos, a gente vê que tem muito de você ali também. Então, eu queria saber como que você, qual é a sua estratégia para driblar esse desafio e conseguir mostrar para o cliente esse caminho de trazer a essência e o magnetismo enquanto marca, enquanto branding dentro do espaço de trabalho. Tá no processo ainda, eu não tenho ainda a receita desse bolo, já queria ter. Mas o que eu tenho feito muito é através dos conteúdos, isso sim, quero até trazer mais para os stories, para trazer mais essa narrativa, para conscientizar mais as pessoas. E o que eu tenho feito, quando eu vejo que o cliente quer, mas está em dúvida, não entende muito bem, eu tenho ido conversar com ele no WhatsApp. E agora eu vou fazer uma outra abordagem, que eu vou começar até agora mesmo, recentemente. Eu vou chamar para uma reunião, uma call mesmo. Que eu sento com ele no Zoom e a gente conversa, para eu explicar para ele exatamente todo o processo, para ele entender que ele precisa disso. Porque eu visto que é muito mais fácil eu vender no 1 a 1, eu explicando para a pessoa como funciona, do que no Instagram como um modo geral, né? Porque a pessoa não segue só uma pessoa, ela segue várias pessoas. Então é difícil você ter voz relativo, né? Mas é difícil ter voz no meio de todo mundo. Então eu estou inserindo essas conversas informais, eu e a pessoa, para conseguir comunicar todo o processo.
Tá sendo um processo, realmente um processo mesmo. Essa é a palavra certa que eu sempre repito, é o processo, é o caminhar, é um passo de cada vez, para entender qual que é a melhor forma de explicar isso para o cliente, né? Não é simplesmente jogar a bomba e ele entende sozinho, porque é difícil. Então, explicar todo o passo a passo tem sido fundamental para isso. Nath, achei incrível essa tua fala. Eu vejo muito de um processo do próprio empreendedorismo, né, que a gente lança para o mercado, testa, revalida. Eu e a Karina, a gente faz bastante isso, mas eu acho que a gente chegou num ponto incrível aqui na tua fala, que você falou assim que dentro do seu próprio negócio, né, você faz a divulgação nas redes, mas no um a um é quando você chega mais perto do seu cliente. E eu vejo que isso liga muito com a sua própria proposta do home office. Porque o home office, ele pode ser uma vitrine para as redes, para você gravar e tudo mais, sim, mas na realidade, a maior parte do tempo é você no um a um no teu home office, né? É você olhando para a tua mesa, para o teu espaço e se sentindo à vontade, né? Eu acho que explica para gente como das clientes que você teve, como que é lidar com esse desafio do um a um no home office, que você contou, né? Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, tá tudo ali junto, né? Como que você viu isso no teu caminho e com as suas clientes? Vou dar um exemplo da minha cliente que eu fiz o projeto lá em Portugal. Por isso que eu até falei, eu gosto muito desse tipo de projeto que a gente não se limita, igual um escritório que a gente se limita a um CEP, não, é para o mundo todo. Então, eu consigo disseminar essa mensagem para o mundo. E ela trabalha em home office e o espaço, ela tem um quarto de home office, mas não é só um quarto de home office, é um quarto de home office, aí tem o armário, porque em Portugal não tem muitos armários, não tem onde guardar roupa, e brasileiro tem roupa, né? E aí precisou também nesse espaço ter um armário e fora isso um sofá-cama para o convidado, né, para visita. Então seria um home office com um quarto de hóspedes. E para ela foi uma quebra também de paradigmas, porque ela não trabalhar, ela tinha uma mesa nesse espaço já e ela não gostava de trabalhar lá. Ela falou assim: "Ah, não, eu trabalho da sala porque a mesa é muito maior". Aí eu fui pegando, tá bom, então a mesa tem que ser maior. Por que que você não. Você vai pegando, por que que ela não gosta do ambiente? Ah, é muito escuro, a minha mesa tá afastada da janela. Aí você vai pegando. Ah, e o sofá é muito grande para o espaço. Ela nunca tinha problema de. Ela sempre foi muito. Na nossa conversa, eu entendi que ela era muito metódica. Então, ela tinha o horário de ser dona de casa e o horário de ser empreendedora. Mas ela não, o horário de empreendedora ela não conseguia ficar no espaço, justamente pela mesa ser pequena, pelo ambiente não ser muito iluminado, ela não ter elementos que representassem ela. Aí eu fui entendendo, fui trazendo isso para o projeto, e quando ela viu o resultado, ela falou assim: nossa, que mesa enorme! Eu acho que agora até o meu marido às vezes vai poder trabalhar aqui, de tão grande que ela tá. Eu falei, então. Foi a primeira coisa que eu marquei aqui, mesa grande. Aí eu falei assim, e eu fui atrás disso. Daí eu tinha que achar todos os móveis em Portugal. E eu fui atrás de todos os móveis para ela em Portugal. E eu falei assim, o meu pré-requisito era mesa grande. Se tivesse 2 metros, eu ia estar feliz da vida. Eu acho que eu consegui de 1,80. Mas ela ficou tão feliz. E assim, só pelo fato, não só pelo todo, mas pela eu ter ido atrás de uma mesa grande para ela, que era um pré-requisito imenso para ela. Um outro caso de uma cliente que eu estou tendo agora, está em fase de apresentação o projeto. Ela é psicóloga aí em Salvador. E ela tem também o horário dela específico. Ela gosta de sentar e olhar para a janela, para ver bem de longe o mar, ter essa paz, né, que a iluminação natural traz para a gente. E está sendo bem desafiador, porque ela é uma pessoa que ela quer uma coisa, ela tem um estilo muito certo, as referências dela têm um estilo muito certo, mas o que ela tem hoje não bate com quem ela quer ser. Então está sendo essa quebra de paradigma até para ela entender que ela já mudou de fase. O home office que ela tem hoje não representa quem ela é, que foi o que eu passei. Então eu consigo trazer esse lado para ela do pessoal. Olha, o seu espaço, ele tá bom, mas não para quem. Ele te fez chegar onde você está hoje, mas ele não vai te fazer chegar no seu próximo nível.
Então, eu fui trazendo elementos, eu consegui reaproveitar todos os móveis, tudo dela. E trouxe só o quê? Reposicionei completamente o home office dela. Ela tá ficando maluca. Porque eu mudei completamente. Ela falou assim: Natália do céu, não tô conseguindo visualizar. Quero mudar de nível. Quero agora. Quanto que custa para eu ver em 3D? Aí a gente foi mudando para ela conseguir visualizar esse espaço dela. A gente foi subindo de nível para ela conseguir visualizar o espaço dela. Ela falou assim: não, eu quero entender. Porque assim, eu entendi, gostei, mas eu quero ver o 3D, eu quero ver pronto, eu quero ver aqui, eu quero, tipo, eu quero fazer, eu quero ver. Aí eu falei assim, então tá bom, vou fazer o 3D para você conseguir ver, né, num programa, para você entender, para você validar, para daí você executar isso. Então, respondendo a sua pergunta, Mira, eu acho que as minhas clientes, eu não sei se por eu já ter esse posicionamento de diferenciar muito a empresária da dona de casa, as minhas clientes estão vindo muito bem assim, muito bem definidas nesse quesito. Tempo para um, tempo para outro. Elas não têm essa mistura, né? Uma pessoa só. Elas sabem diferenciar o pessoal do profissional. Então já me vem pronto, não tem que fazer nada. Uhum. Não, eu acho incrível porque eventualmente, claro, isso poderia ser feito uma pesquisa, né, de público, mas eventualmente isso diz muito sobre o seu posicionamento, né? E como nós, quando nos posicionamos nas redes, a gente filtra as próprios clientes que chegam, né? Eu acho que é incrível. A tua proposta e a forma como você se posiciona filtra os clientes que estão chegando, né? Vem um nicho de clientes mais alinhados à ativa, né? Sim, e é impressionante, porque você falou, só com posicionamento. Não é um pré-requisito. Eu consigo, através da arquitetura, ajudar a pessoa a separar, porque eu até brinquei que virou um slogan, não é só arquitetura, né? Tem todo por trás, toda a essência da pessoa. Então, através de conversas, eu consigo ajudar a pessoa até nessa questão de pensamento mesmo, essa quebra de paradigma, se ela tiver de tô aqui trabalhando, nossa, agora eu preciso lavar a louça. Não. Numa conversa eu falo assim, eu consigo alinhar isso com ela, eu consigo ajudar ela até mudar a mentalidade dela. Nath, então eu vejo que o seu trabalho ele vai muito além de uma consultoria, uma assessoria, uma construção de um projeto de home office. Eu vejo que ele também envolve uma coisa que eu acredito que seja uma das maiores dores de principalmente nós mulheres que trabalhamos em casa, que temos esses diversos papéis para a gente administrar, que é a organização, a produtividade, a gestão de tarefas, considerando todos os papéis que a gente exerce. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Você chegou a estudar um pouco sobre produtividade, ou fez alguma capacitação para que você pudesse trazer isso também como diferencial do seu negócio? Porque eu vejo assim, né? Eu vejo que isso que você traz, ele é um diferencial do teu negócio, ele dá um plus para o teu negócio, que mostra que você não está preocupada somente em entregar um projeto, entregar um modelo de sala bonita, onde a pessoa vai se sentir, né, na paleta de cores, ou com elementos de marca. Não é só sobre isso. É sobre ela construir um espaço que seja funcional e que ajude ela nessa produtividade, que acredito que seja um maior, ou talvez um dos maiores desafios que a gente tem. Eu queria saber como que foi esse olhar para conseguir também trazer isso enquanto atender a dor, né? Que é uma dor nossa que a gente tem. Então, como foi? Em que momento você despertou? Você entendeu que esse trabalho seu também podia interferir nisso? E como que você podia usar isso como diferencial no seu trabalho? Então, eu vou responder a sua primeira pergunta. Eu nunca estudei sobre produtividade, não tenho uma formação sobre isso, mas tudo que eu aplico no meu negócio hoje é porque eu vivi na prática. Então, eu senti que a minha produtividade elevou 1000% quando eu organizei o meu espaço. Tanto eu tirei de vista a bagunça, que é uma coisa que me deixava completamente desorganizada. Então, vamos supor, ai, tô num dia muito produtivo, preciso de papel. Eu pego o papel pontualmente, mas ele não fica sobre a minha mesa, porque ele vai ficar poluído. E a poluição me traz muito improdutividade. Então, através da minha vivência, eu consigo trazer esse elemento para os meus clientes, mas não tem uma base científica por trás, estudada, com certificado, não.
muitas coisas do meu negócio que eu aplico, eu vivo na prática antes de aplicar. Eu sou o meu teste, a minha cobaia do meu negócio. Eu vivo em mim, daí eu aplico, porque eu consigo ver o que funciona para mim e eu vou também entendendo através dos meus clientes o que funciona para eles e vou lapidando sempre. Tem essa lapidação também bem constante. É aquela velha máxima, né? Do skin the game, é sentir na pele mesmo para É. poder utilizar essa experiência associada ao conhecimento que você tem do seu cliente ideal e transformar isso em solução, né, Nath? Sim, porque foi o que você falou, é uma dor muito comum das pessoas, essa improdutividade, né? Como se tornar mais produtiva. E não só a organização do espaço, como a organização também da sua rotina. Você ter horários, por mais que somos empresários e a nossa agenda é meio flexível, a gente tem que ter uns horários pré-estabelecidos, porque senão a gente não consegue ficar organizada, não consegue ser produtiva, não consegue produzir, não consegue avançar. Então, a organização em todos os pontos. Eu acho incrível essa sua fala, porque eu vejo assim que quando a gente se veste da ideia da organização, tanto no nosso ambiente como nas nossas rotinas, a gente começa a internalizar a ideia do ser organizado, priorizar o negócio e organizar a gestão do negócio. Eu vejo que isso acaba tendo muito reflexo na própria estruturação do negócio, daí até burocracia, digamos assim, né? Porque você vestiu a roupagem da organização, você incorporou essa essência, né? Então, Nath, eu vejo que nas suas redes sociais você tem trabalhado muito com os arquétipos de marca. Para nós empreendedores que estamos inseridas no meio digital, a gente já ouviu falar, muitas vezes já fizemos cursos disso, e eu queria entender mais como que é esse seu trabalho com os arquétipos. Porque existe uma grande crítica aos arquétipos de que eles podem engessar a gente, de que eles podem colocar a gente dentro de uma caixinha, de que toda advogada tem que ser a governante, de que artista tem que ser o criativo. E tem gente que ao mesmo tempo trabalha com três arquétipos. Como que você usa isso dentro do seu negócio e como que você vê resultado utilizando os arquétipos? Isso foi um preconceito meu também, logo no começo, de como que eu vou trazer isso sem falar que as pessoas têm que entrar numa caixa, que elas têm que ser alguma coisa. Quando eu comecei a trazer os arquétipos no Instagram mesmo, trazendo no universo da arquitetura, foi justamente um hobby. Eu já tinha conhecimento dos arquétipos, eu falei assim, porque nunca vi, vamos começar a linkar com o espaço de trabalho. Como que seria o home office de uma sábia, da criadora, da cuidadora? Como que seria, né? Criando, sim, aí um padrão visual. Aí eu falei, tá, mas eu sei que não é isso. Não, não é o estereotipo da criadora que é muito colorida. Não, não é só isso. Como que é o estudo? Vamos ao fundo. Aí, recentemente, já faz uns 3 meses que eu entrei num curso de arquétipos mesmo, para eu mergulhar nesse universo. Eu falei, não, se eu vou começar a falar e trazer isso para os meus clientes efetivamente, eu preciso estudar a fundo. Porque eu não quero isso de, que nem você falou, ai, a advogada tem que ser governante. Ou no meu caso, que sempre falaram, ai, você é arquiteta, você tem que ser criadora. Como eu disse antes, o tem que sempre me incomodou. Então, eu sempre fui atrás de, tipo, como que é a real, como que isso funciona. Aí eu fui entendendo, fui estudando que arquétipos não se escolhe. Ele não é uma escolha. Ai, hoje eu vou ser a sábia. Nossa, eu já estou muito inteligente. Não, não é assim que funciona. Tem todo um estudo que daí que entra muito com o que eu faço, com muito estudo de essência. Você pega vários estudos do seu comportamento quando criança, aí depois quando você já é adulto, aí você vai vendo que toda a sua trajetória você tem, sem querer você já tem. Quem é o seu principal arquétipo? Na sua essência, na sua infância, já vai transparecer isso muito mais fácil. E aí eu fui aprendendo isso, como eu poderia trazer isso para os meus clientes, através de que perguntas eu conseguiria captar esses elementos. Também tem uma série de outras perguntas, além da essência em si e da sua lembrança de infância,
para eu conseguir reinterpretar qual que seria o arquétipo da minha cliente quando ela não sabe. E eu fui trazendo, e tenho trazido, tudo está numa lapidação também, porque quando a gente faz com a gente, esse processo é muito mais fácil. Ou quando eu fiz com os meus amigos, porque teve um dia que eu tava meu irmão, minha cunhada e minha melhor amiga aqui na minha casa. E eu fiz um jantar para eles, um risoto, aí eu virei e falei assim: eu vou descobrir o arquétipo de cada um, eu vou fazer um teste com vocês. Eu já sei quem vocês são, mas eu quero comprovar que eu sei quem vocês são. Aí sentei, fiz com eles, dito e feito, eu acertei dos 3. Mas por que eu acertei? Porque eles são meus amigos. Eles não me responderam aquilo que eles queriam responder, do tipo, a gente sabe os padrões para você ser uma criadora, você sabe as frases, porque a internet divulga muito essas frases estereotipadas para você se vestir como um personagem. E com eles, eu conhecia eles na essência deles. Eles sem vestir nada, então eu conseguia muito mais fácil com os meus amigos. Aí eu falei, tá bom, então com os meus clientes vai ser um pouco difícil, mas não é impossível. Nada é impossível. A gente consegue trazer, através que eu falei, de perguntas, e eles vão me trazendo respostas, e eu vou direcionando até eu entender o que eles são. Então, tem sido um processo trazer. Eu não gosto de rotular um espaço com um estereotipo de um arquétipo. Eu trabalho com 2 arquétipos, o principal e o secundário. Mas não só, então eu não gosto de trazer, você é criadora, então vou trazer um home office, vamos criar um home office de criadora. Não, eu vou primeiro na essência, eu vou primeiro quem construir o seu espaço com base na sua essência, em quem você é, e aí eu trago elementos que reforçam o seu arquétipo, justamente para te ajudar a provocar emoções no inconsciente da pessoa muito mais fácil. Mas eu não falo assim, tanto que a construção do arquétipo são em 2 encontros hoje que eu faço. Eu não vou atrás, nossa, eu descobri que ela é sábia, agora eu vou fazer 100% sábia. Não. Eu trago elementos da sábia, mas eu não incorporo o home office da sábia. Então, eu acho que também tem sido um diferencial trazer o arquétipo como um complemento do meu trabalho, mas não rotular a pessoa com aquele arquétipo, não trazer um espaço 100% daquele arquétipo, porque daí é copiável e não é também o meu objetivo. Eu sempre trago os 2, mas muito mais forte a essência da pessoa. Nossa, Nath, eu achei isso fantástico. Não sei se a Mi quer acrescentar alguma coisa, mas assim, é tão bom a gente perceber um trabalho que é muito mais focado na profissional do que no que o mercado exige, sabe? Eu sempre Isso. gosto de falar, inclusive para meu público, para as minhas clientes, que a gente olha a internet como um oceano cheio de possibilidades, né? E aí você diz assim, não, porque na internet todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo pode trabalhar na internet, só que a gente sabe também que para você se fazer presente, para você ter presença digital, você precisa ter elementos únicos, né, que façam com que você se torne única, nem que seja para aquele número de seguidores que você tem, aqueles 200, 300, 1000, mas você precisa ter essa marca registrada, digamos assim, na cabeça do seu público. E eu acredito que esse trabalho que você faz provoca essa construção, né? Faz com que a gente, dentro da internet, que é um oceano cheio de possibilidades e também de muitos ruídos, a gente consiga esse espaço único, a gente consiga pegar a nossa fatia e se posicionar dessa forma, né, Mi? Eu acho que esse trabalho dela traz muito isso, né? E eu vejo assim, gente, que não é também, por outro lado, uma pressão para você se encaixar ou você tentar sempre ser diferente de todo mundo. Porque às vezes você cria essa imagem e você não consegue sustentar. Se você se conecta com a sua essência, é a sua essência, é quem você é a Miriam que gosta de quadros, é a Karina que gosta das plantinhas da Karina, que sempre está no elemento dela. Sempre está presente porque faz parte de você, né, Nath? E é justamente isso que eu defendo, porque essência não se copia, não tem como copiar a essência. Por isso que eu falo que é um pilar mais Muito bom, importante para o meu Nath. trabalho. Perfeito. Show. Eu falo E lá, eu até uso essa frase assim, né, no meu perfil, que o seu diferencial é ser você. Né? Quando a gente fica assim pensando no nosso diferencial de negócio, o que que faz com que a gente se destaque,
Eu penso muito assim, lógico, em termos de quando você pensa numa solução, numa entrega, numa proposta de valor, no produto, serviço que você vai oferecer. Óbvio que você já tem ali, né, algum elemento dentro da sua oferta que tem um diferencial. Mas eu acredito que quanto mais você encaixa sobre você, quanto mais você traz a sua essência, aquilo que lhe pertence, e às vezes é o seu jeito, é o tom da sua fala, né? São os elementos que dizem muito mais sobre você do que sobre o arquétipo que você quer, né, defender na digital. Você acaba trazendo isso como um diferencial para o seu negócio. E assim, a gente já está chegando no final, né, desse podcast. E assim, nosso primeiro podcast aqui do Empreendedora na Real com uma convidada, então assim, uma alegria poder já trazer de cara esse tema, porque eu acredito que tudo nasce a partir da nossa essência, da construção de quem de fato a gente é. E aí eu queria dizer que eu queria que, na verdade, você dissesse para o nosso público, a galera que está assistindo a gente no YouTube, que está ouvindo a gente também nos aplicativos aí de podcasts, se você pudesse dar uma mensagem ou uma dica, alguma coisa prática, digamos assim, que a empreendedora possa, de repente, olhar para o seu home office e começar a construir essa identidade a partir de elementos, a partir de quem ela é. Qual seria o caminho para ela começar? Que dica que você daria? Que insight você poderia dividir, compartilhar aqui com a gente para que ela já começasse na prática a inserir esse olhar ou, né, no dia a dia do negócio dela, dentro do espaço de trabalho dela, para trazer não só essa essência, essa identidade, esse magnetismo maravilhoso que você traz, mas também essa produtividade que eu acredito que é a cereja do bolo aí do teu negócio. Eu acho que o primeiro é observar se o seu espaço hoje, onde você inseriu o seu home office, faz sentido. Se, o sentido no quesito assim, ele está no melhor lugar que você pode inseri-lo? Ele tem você tem distrações muito fáceis, tipo, eu consigo ver um sofá que já me dá aquela preguiça, ou fico vendo a televisão. A iluminação tá boa ou tá me deixando mais improdutiva? Então eu começaria com essa análise. Onde você colocou a sua mesa? Tá no melhor lugar? Você consegue mudar? Depois que vocês, vamos dizer que não, tá no meu melhor lugar. Olha ao seu redor. O que você não gosta nesse ambiente? Tira. Não gosta? Tira. Tá te incomodando, te atrapalhando, tá causando um ruído? Tira. Tira. Não adianta acumular coisas. Acúmulo de coisas não é bom, traz energia negativa. Se você está muito insatisfeita hoje com o seu ambiente, dê uma mudada. Nem que seja colocar uma planta ou mudar a decoração que você tem em casa mesmo, né? Uma decoração que você goste, um vaso ou até uma xícara. Não quer comprar? Pega uma xícara de café. Tenta mudar algum elemento. Você já vai ver que essa energia do seu espaço vai mudar. E você já vai começar assim, nossa, esse espaço está novo. Só colocou uma xícara. Você vai começar a perceber o que eleva a sua vibração e a sua produtividade e o que não eleva. E o que não elevar, você vai tirar, porque daí é um ruído para você como empresária. Porque como empresárias precisamos trabalhar bem, precisamos ganhar dinheiro e a gente precisa ter um ambiente que nos ajude a chegar nesse momento. Outro ponto que eu digo, se você tem, sei lá, uma cor muito forte, que está ignorando a sua sensação, é muito fácil. Pega uma tinta e pinta. É muito fácil, é muito fácil. Vai lá no Herói, compra tinta e muda. Pinta, é fácil. Boa. Porque às vezes eu vejo muito assim, quero ter um ambiente colorido. Aí pinta de um vermelho vibrante. Não vai ficar legal por uma semana, depois você vai cansar. Aquela energia vai começar a te trazer para baixo. Usar cores nas paredes é um elemento que precisa ser muito estudado, porque ele te desvia muito fácil. Então, eu começaria a analisar primeiro onde você está inserida. Se não tiver, aí se no caso não tiver bom onde está o seu ambiente, eu começaria a estudar na sua casa, no seu apartamento, onde eu poderia colocá-lo? Tá, o que eu tenho que mudar? Então eu vou ter que afastar a cama, se for num quarto, vou ter que mudar a disposição do ambiente, vou ter que, sei lá, investir em alguma coisa. Vai começar a pensar, vai começar a planejar um ambiente que você vai conseguir elevar todos esses pontos. E aí, a cereja do bolo também, além da produtividade, você vai começar a pensar:
que elementos que, para mim, são essenciais de ter no meu espaço. Que elementos que eu pensaria assim, mesmo se custasse 10 mil reais, hipoteticamente, eu teria ele. Quando eu fui construir esse home office, o meu elemento que eu queria, independente do valor, era o meu quadro. Para mim, era um elemento que eu tinha que ter, porque eu namorei ele por mais de um ano. Eu falei assim: agora eu vou investir, então eu vou ter um budget, mas o quadro não entra nesse budget, porque senão eu sei que ele vai estourar esse budget. Então, o quadro é o meu elemento principal, o elemento que eu vou olhar todos os dias e vou falar assim: que bom que eu tenho ele. Nossa, eu consegui investir, eu superei, eu subi na vida investindo nesse pode ser objeto, nesse móvel. Às vezes o seu sonho é ter uma poltrona, hipoteticamente. Aí você vai juntar o dinheiro e vai comprar a poltrona. Você já vai ver que a sua energia vai mudar porque você colocou um elemento que, além de ser essencial para você, ele vai começar a elevar tudo. Ele vai começar a te transformar e você vai falar assim, vai acabar sendo até um elemento de marca. As pessoas vão te identificar por uma poltrona. Então, isso é surreal. Você vai começar a magnetizar através do seu espaço, porque você vai começar a divulgar e as pessoas vão começar a falar assim: não, mas cadê a poltrona, Karina? Não, nossa, você não precisa foto na poltrona hoje, no seu momentinho na poltrona? Então, as pessoas vão querer ver esse movimento seu. E aí que você se torna realmente magnética para o seu cliente, né? Essa junção, essa unicidade, essa elevação da sua vibração mesmo. Quando a gente está num ambiente, eu senti isso. Quando a gente está num ambiente que a gente pensou para a gente, com o suor do nosso trabalho, cada ponto foi pensado, né? A gente sofreu para colocar, não, porque quando envolve dinheiro, nós somos responsáveis também. Mas aí você começa a ver o quanto isso vai te iluminando, porque aquilo é você. Aí você começa a ficar radiante. E as pessoas começam a ver esse lado seu. E aí que as coisas começam a transformar tudo. Você deslancha até como empresária. É de verdade, é um negócio assim, eu não consigo explicar. Só quando você viver isso, você vai saber o que eu tô falando. Nath, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Ai, não. Eu tenho tantas Tão outras gostosa. perguntas para fazer. A Nath, ela realmente Verdade. tem essa essência. Eu acho que ela é justamente o que a Karina falou. Você tem o skin in the game. Você vive isso que você fala. Então, tudo que você está falando, eu consigo sentir por conhecer você, por conhecer as suas divulgações. Então, é muito mágico ver toda essa partilha que você está fazendo com a gente. Mas, infelizmente, vamos ter que nos despedir. Espero contar com você em outras oportunidades. Foi uma honra abrir o nosso podcast com você como nossa convidada. E a gente vai deixar para os nossos ouvintes todas as informações para elas encontrarem você nas redes e contratarem também o teu negócio, tá? A Natália Montanari Borges é dona do NMB Arquitetura e Branding e vocês podem encontrar ela nas redes sociais com o Natália Montanari B e NMB Arquitetura, os dois no Instagram. Isso, e claro, né, gente, a gente está chegando ao final desse episódio, mas muito em breve, digamos, daqui a 15 dias, tem episódio novo aqui no Empreendedora na Real. Por favor, acompanhe também o nosso canal no YouTube. Então, esse podcast ele vai subir para o vídeo no canal no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, vai lá também no Spotify, segue o Empreendedora na Real, para que quando você estiver fazendo sua caminhada, seu passeio, tá ali distraído, ouve a gente também, se inspire com outras histórias, conheça essas mulheres incríveis que estão fazendo acontecer dentro dos seus negócios. E é claro, né? Aplique, porque tem muita coisa boa que a gente está aprendendo aqui. Hoje, então, foi uma super aula aqui junto com a Nath, e com certeza muitas outras inspirações virão. Então, siga o Portal das Empreendedoras, sigam a Miriam também, a minha parceiraça, mais um presente aqui. A gente está dividindo essa nossa mesa maravilhosa. Obrigada por essa parceria. Nath, mais uma vez, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, ter dividido um pouco da sua história, da sua experiência aqui com a gente. Pode ter certeza que eu acredito que muitas mulheres vão se inspirar também nisso, porque a gente sabe que esse espaço home office traz muitas dores, apesar do conforto de trabalhar, né, no ambiente de casa. A gente sabe também que tem muitos ruídos, muitas dores, e ter um ambiente que nos representa e que, mais do que isso,
mostram a nossa autoridade, mostram o nosso profissionalismo, e faz com que a gente venda mais, com que a gente tenha um posicionamento bacana na internet e no nosso negócio de um modo geral, isso faz muita diferença para a gente. Então, muito obrigada por partilhar do seu conhecimento, né, da sua experiência, seu skin the game junto com a gente. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter outros encontrinhos aí também, não só aqui no podcast, mas também lá nas nossas redes sociais, tá? E eu quero agradecer a você que acompanhou esse episódio, que você continue seguindo aí o Empreendedora na Real. E um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!